E será que a Globo realmente não teve nada a ver com o cancelamento do Atletiba no último final de semana? Fala, futeboleiro, beleza? Rodolfão na área e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o episódio do último final de semana, o clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba pelo Campeonato Paranaense de Futebol, que foi cancelado aí devido a várias explicações que acabaram se modificando com o tempo, mas o problema por si só foi a transmissão que os clubes faziam independentemente, gratuita pela internet, através do YouTube e do Facebook, algo que poderia ser um marco na história do futebol brasileiro, porque, pelo menos no que se diz respeito a clubes grandes que detêm contratos com a Globo, por exemplo, com empresas grandes que transmitem jogos, era a primeira vez que isso acontecia no território nacional. Na Espanha isso acontece, a Copa do Rei é transmitida pelo YouTube, mas um processo um pouco diferente, porque lá você precisa pagar, assinar a competição. Aqui no Brasil era de graça, era uma coisa muito legal que acabou sendo cancelada logo para começar a partida. Os clubes já estavam lá perfilados, teve o hino nacional, tudo pronto para começar, o estádio bastante cheio. Eis que o árbitro da partida é comunicado pela federação, no qual ele é pago, no qual ele é empregado, no qual ele cumpre ordens, para que não começasse a partida enquanto ambos os clubes não cancelassem suas transmissões via internet. Os clubes bateram o pé, não cancelaram, disseram que não iriam fazê-lo. Eis então que a partida foi cancelada, os jogadores depois entraram no campo de mãos dadas, num gesto muito bonito. Os clubes, nesse caso Atlético Paranaense e Curitiba, merecem todas as palmas possíveis por não terem arredado o pé, parado com as suas transmissões e terem ido até o limite da situação, né? A Federação Paranaense alegou que, embora Atlético Paranaense e Curitiba não detivessem contratos individuais com a Globo, ela mantinha um acordo com a Globo e que esse contrato proibia que outras empresas transmitissem jogos, outras vias transmitissem jogos ao vivo desse campeonato. Depois a federação falou em falta de credenciamento, o que não cola, porque jogos com falta de credenciamento já foram jogados dentro do mesmo campeonato, não foram cancelados por conta disso. A Globo, por sua vez, se defendeu em nota oficial, dizendo que em momento nenhum teve a ver com a decisão da federação. Só que aí fica toda essa questão, né? O porquê que isso aconteceu? É difícil eu falar porque qualquer coisa que eu falar vai parecer acusação, uma coisa que pode ser indevida da minha parte. Eu tenho as minhas convicções, aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho que é papagaiada. Nesse caso, eu vou ser bem sincero para vocês. Aliás, eu já conversei com vocês a respeito da Globo em outros vídeos aqui, quando eu falava aí da briga com o próprio esporte interativo pelos direitos do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. Direitos esses que o próprio Curitiba e o Atlético Paranaense já assinaram com o esporte interativo. E eu falo bastante sobre o monopólio, né? Todo monopólio ele é ruim, todo monopólio ele prejudica o produto. Não é só na área de transmissão de futebol, mas em qualquer empresa de determinado fornecimento de qualquer produto. Se você tiver uma empresa só ela oferece aquilo e você não tiver nenhuma possibilidade de comprar esse produto, adquirir esse produto que não seja por ela, isso prejudica demais. A falta de concorrência prejudica porque prejudica que a empresa melhore. Esse é o caso da Globo muitas vezes no futebol, então muita gente fala que você sempre fala contra a Globo. Não é isso, eu sou contra o monopólio. Neste caso o monopólio pertence à Globo, portanto a Globo acaba sendo atacada, mas de maneira totalmente indireta. Primeiro, para deixar claro esse ponto. Segundo ponto, que independentemente de quem tenha cancelado ou emitido a ordem, no caso, obviamente, foi a federação e isso foi assumido, mas ainda que a ordem tenha partido da federação ou da própria Globo, a gente não sabe, foi uma atitude completamente fascista. É aquela coisa de que vocês vão se lembrar, quando eu era moleque, jogava futebol na escola, sempre tinha o dono da bola, aquele moleque que no intervalo levou a bola. E esse moleque não podia ficar de fora, se o time dele perdesse, a mesma coisa, lembra? O time do moleque que trouxe a bola perdeu, ele pega a bola e fala assim, já que eu não vou jogar, agora ninguém vai jogar. É mais ou menos isso que aconteceu. Se foi a Globo que realmente cancelou, ela praticamente fez isso. Ela disse, já que vocês não vão transmitir para mim, não aceitaram o valor que eu propus a vocês, também ninguém vai assistir a partida. É claro que eles pediram o cancelamento da partida via internet.
Quem resolveu não jogar sob essas condições foi os próprios clubes, que aliás, isso deve ser aplaudido. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para onde vamos, para onde caminhamos com essa decisão. Vocês podem ter certeza que se algo novamente acontecer, com toda a repercussão negativa, eu duvido que a Globo, ainda que ela possa se defender dizendo que não participou disso, vá tomar alguma atitude parecida. Porque se isso se repetir, vai ficar na cara que foram eles que tiveram essa atitude. Então, isso precisa ser combatido, isso precisa ser perseguido. Os clubes agora foram aplaudidos por terem sido cancelados a partida, mas precisam continuar insistindo. Vejam uma coisa, quando você assina um direito de TV com uma televisão, é óbvio que ela lucra com isso. E como ela lucra? Ela lucra com os anunciantes. Por exemplo, a Globo paga lá X valor para todos os clubes do Brasil com os quais ela quer transmitir os jogos. Esses X dividido pela maneira como o mercado e as negociações permeiam. No caso, Flamengo, Corinthians, São Paulo ganham mais e assim vai diminuindo e todo mundo fica feliz agora que as negociações são feitas individualmente. Mas a Globo, obviamente, ela não gasta esse dinheiro e joga na lata do lixo. Ela recupera esse dinheiro com os seus próprios anunciantes. E com que base os anunciantes pagam essa grana para a Globo? Vamos pensar um pouquinho. A única base que permeia com que esses anunciantes paguem a Globo, que fazem com que eles tenham noção do quanto as transmissões da Globo chegam nas pessoas, é um instituto chamado Ibope, que no Brasil mede a audiência. Só que é um instituto que, na minha opinião, não tem credibilidade alguma. Vou perguntar para vocês, alguém aí, deixe nos comentários, conhece alguém que tem um aparelho... Poxa vida, passou um funk aqui agora. Deixa passar e eu continuo. Alguém de vocês aí conhece alguém que tenha em casa um aparelho do Ibope que meça a audiência? Porque assim, é um aparelho veiculado à sua televisão que você tem que selecionar o canal que você está assistindo e dessa maneira se faz a medição do Ibope. Uma coisa completamente antiquada e antiga e que não passa a menor credibilidade de uma pesquisa séria, pelo menos na minha opinião. Na internet é ao contrário, no YouTube, Facebook, você tem exatamente o número de pessoas que estão assistindo aquilo. E ainda que Curitiba e Atlético Paranaense não fossem ganhar nada com a transmissão, fosse uma transmissão pública de graça, eles eventualmente podiam trazer um novo modelo de transmissão de futebol nesse país, via internet, que pulasse o caminho da TV. Já que a Globo fatura com os negociantes, com os anunciantes e pagam depois para os clubes poderiam negociar diretamente com os anunciantes, que teriam um número muito mais exato de pessoas que eles atingem para poder anunciar naquele produto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então assim, o que a Globo fez, ou teria feito, uma própria federação, é prejudicar um novo mercado que possa estar surgindo de negociação de direitos de TV. Isso é inadmissível, isso não pode estar acontecendo. E os clubes precisam persistir nisso, continuar tentando transmitir seus jogos pela internet. No caso, os clubes que não têm direitos de TV assinados com a Globo, porque quando a Globo assina, ela assina para direito de TV aberta, fechada, internet, todas as fatias da pizza. No caso, Curitiba e Atlético não fecharam para nenhuma fatia da pizza. Então é muito importante que os clubes continuem batendo o pé nessa questão para que isso de fato venha acontecer em mais um mercado, mais uma maneira de se arrecadar possa surgir, para que cada vez mais a gente tenha um equilíbrio de receitas que façam com que o nosso campeonato seja um campeonato mais equilibrado e mais atraente, como por exemplo é a Premier League. Lá é ao contrário, não se negocia individualmente, se negocia em conjunto. Para mim esse é o modelo que deveria acontecer. Mas se esse modelo fica muito difícil porque a desunião dos clubes são muito grandes, que pelo menos um mercado justo e liberal de verdade se dê. E com essas proibições, como aconteceu no final de semana passado, não vai acontecer. O que você acha disso, Futebotequeiro? Comente o que você acha, deixe o joinha se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.